Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindas a mais uma live. Vamos lá, quero saber quem está aqui na live comigo hoje. Coloca aqui para mim nos comentários se você está me vendo bem e se você está me ouvindo bem. Por gentileza, coloca aqui para mim nos comentários se está tudo certo para a gente começar a nossa live por aqui, porque hoje é dia de live sobre postura. Então, se esse é o seu caso, se você tem algum problema na sua postura, se você tem alguma dor, principalmente nessa parte de cima, pescoço, nos ombros ou na região das escápulas, essa live aqui é para você. E se você não tem essa dor, mas você conhece alguém que tem dor nessa região, então já convida essa pessoa para participar aqui dessa live, porque hoje eu vou te falar como melhorar a sua postura para que você consiga não sentir dores, tá bom? E para você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Meu nome é Vanessa, eu sou fisioterapeuta e a minha missão de vida é ajudar mulheres a eliminarem suas dores sem sair de casa. Então vamos lá? Nossa live, então, tem como tema hoje como melhorar a postura para não sentir dor. Mas eu quero saber, antes de tudo, se você sabe, se você está sabendo que a sua postura ela pode estar interferindo aí nas suas dores. Se você sabe que as suas dores podem ser geradas diretamente ou indiretamente por conta da sua postura. Então coloca aqui para mim nos comentários se você sente dor nas escápulas, que são aquelas asinhas que a gente tem ali nas costas, se você sente dor na região do seu pescoço, ou seja, na coluna cervical, e se você sente dor nos ombros, tá? Coloca aqui para mim nos comentários. Mas se você ainda assim não sente dor, mas você se incomoda com alguma alteração na postura dessas três principais regiões, então fica aqui comigo, que essa live aqui vai te trazer muita clareza e eu vou te mostrar o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Eu estou vendo mensagem chegando aqui nos ombros, cervical, muita dor no pescoço, muita dor nos ombros, muita dor nas escápulas. Então tá. Então vamos lá. Qual que é a primeira coisa que se você tivesse, numa consulta comigo? Vamos supor que você fosse aluna lá do meu método, né, do método Pilates Online. Vamos supor que você chegasse para mim e mandasse uma pergunta assim: Vanessa, então, eu tô sentindo dor ou no meu pescoço, vamos falar do pescoço. Tô sentindo dor no meu pescoço. Como que eu vou fazer exercício para o meu pescoço, né? Eu tenho que fazer, eu tô com muita dor no pescoço, tem exercício para eu fazer só para dor no pescoço? Tenho que focar apenas na dor no pescoço, né? Porque o meu sintoma tá aqui na região aqui mais próxima da cervical. E olha só, esse é o maior erro, tá? O maior erro das pessoas que sentem dor em uma dessas regiões é pensar apenas no local da dor. Então, vamos supor, você que tem dor no pescoço, você ficar pensando, então eu tenho problema aqui no pescoço, porque minha dor é só aqui no pescoço. Ou então, eu tenho uma dor no ombro, eu tenho algum problema na articulação do ombro, tô com algum problema, algum comprometimento, alguma lesão na articulação do ombro. Ou então, lá nas escápulas, tá? Esse é o maior erro, é você olhar apenas para onde está doendo. Eu já vou te explicar por quê. Que esse é, na realidade, um grande erro, tá? Existem três principais causas de dor no ombro, tá? Tô vendo que tá chegando bastante mensagem aqui sobre dor no ombro. Existem três principais causas da dor no ombro que são relacionadas com a postura, tá? Vamos falar aqui da postura hoje. São as tendinites, são as bursites, são também a síndrome do impacto, que é uma patologia que pega aqui no ombro, que é quando um osso ali está mais próximo do outro, ele acaba dando uma mordidinha ali no tendão e a pessoa começa a sentir, então é a síndrome do impacto. E também uma outra alteração são as lesões da musculatura que se chama manguito rotador. Os músculos do manguito rotador são 4 músculos, tá? 4 músculos que estabilizam a sua articulação do ombro. O que é estabilizar a articulação do ombro? São os músculos que deixam o seu ombro
preso. A nossa articulação aqui do ombro, ela não tem um encaixe muito bom, tá? Ela não encaixa certinho ali, o espaço do osso, ele não encaixa tão direitinho. O que precisa segurar da estabilidade para que você consiga fazer os movimentos do seu dia a dia, tá? São esses músculos, são os tendões desses músculos. Então, esses músculos, né, um grupo muscular, 4 músculos, chamados de manguito rotador. Então, tem muita gente que tem, por exemplo, as tendinites, no supra, né, que é bem comum, ou então até mesmo as rupturas, sejam elas parciais ou as rupturas totais, que é quando ali tem o tendão e se ele começou a romper um pouquinho, mas ele ainda tem um fiozinho, imagina um elástico, um monte de elástico, sabe elástico de dinheiro? Então, imagina um monte de elástico. Imagina que metade deles ali se romperam. Então, é uma ruptura parcial, tá? Eu ainda tenho alguns elásticos ali para segurar, mas eu não tenho todos. E quando é total, esse tendão, ele rasga mesmo, tá? Em alguns casos é indicado cirurgia, em outros casos não. Mas, enfim, são essas as principais alterações da articulação do ombro por conta da postura. Já quando a gente fala da cervical, da região do pescoço, podem gerar ali, por conta da má postura, as hérnias de disco, as protusões discais, que também é uma fase da hérnia de disco, um pouco mais ali no início de uma hérnia de disco, mas tá? Que mais? Problemas na escápula, então as asinhas ali toda dolorida, né? Às vezes você tem uma dor que pega bem aqui atrás e que tem ali aqueles nozinhos de tensão. Quando você aperta, você sente essa região bem enrijecida. Essa região também, ela pode ser acometida por conta dos problemas na postura. As dores das tendinites, as dores das bursites ou de alguma lesão de um desses 4 músculos aí do manguito rotador, que é o que segura a sua articulação no ombro, tá? Porque o ombro é meio pendurado. Então, a gente tem ali, imagina que tem ali 4 elásticos bem fortes que estão segurando a sua articulação, para que você consiga fazer os movimentos do seu dia a dia. Essas dores do ombro, elas pegam normalmente essa parte aqui, ó, da lateral do braço. Então, algumas pessoas começam a sentir não somente a dor ali na região do ombro. E quando a gente fala de ombro, a gente está falando da articulação aqui, ó, do osso, tá? Mas a maioria das pessoas que tem essas lesões, tanto as tendinites quanto as bursites, ou então algum problema aí no manguito rotador, em um desses 4 músculos, costumam sentir uma dor meio que queima, assim, bem essa região aqui dessa musculatura. Tem gente que sente do cotovelo até aqui em cima, que começa a sentir mais a dor. E essa dor também pode irradiar lá atrás para as escápulas, tá? Então, se você tem dor no ombro direito, alguma tendinite no lado direito, pode ser que você sinta aí a dor além do braço, você sinta a dor lá perto das costas, mas não é nas costas, porque nas costas seria no meio, tá? É mais para lateral, mais perto ali da asinha. As dores mais de origem na coluna cervical, ou seja, aqui na região do pescoço, elas costumam ser uma dor um pouco mais difícil da gente localizar. Por quê? Tem pessoas que têm dor na cervical e que essa dor, ela irradia para os braços, irradia para as mãos, tem gente que sente para os ombros, irradia para o ombro. Então, ela começa aqui e aí é uma dor que desce, tá? A dor nunca sobe, tá, gente? Já vou dar uma dica aqui, ó. A dor nunca sobe, tá? A dor desce, tá? Então, a dor começou lá no pescoço, a dor desce para o ombro, ou a dor até mesmo desce para a região dos braços. E por conta de ter muitas raízes nervosas aqui em toda essa região, fica difícil de fechar o diagnóstico. Então, normalmente a pessoa vai descobrir que é alguma coisa na cervical, demora mais tempo para descobrir
que a origem é da cervical mesmo, que é algum problema ali na articulação do pescoço, tá? Porque os nervos que passam ali, como são muitos nervos pequenininhos ali que vão descendo para o braço, às vezes a gente acaba, quem sente a dor, acaba confundindo, né? Não sabe muito bem, mas é que dói o braço, tem gente que não dói exatamente no pescoço. Essa dor pode acontecer no ombro, mas é um problema de cervical. Pode acontecer no braço, mas é um problema de cervical. Então, ela é mais difícil de fechar um diagnóstico, né? De descobrir que a origem é ali da cervical. E já as dores de origem da escápula, ou seja, da asinha lá atrás, das duas asinhas, ou de uma só, né? Dependendo do tipo de lesão, elas têm origem mais na parte de trás aqui do ombro, tá? Então, você já começa a sentir aqueles músculos mais tensos, aquela queimação, você coloca a mão, assim, quando você aperta, coloca a mão mais para trás e aperta, você já sente tudo mais duro, a musculatura muito mais enrijecida. Às vezes alguém vai colocar a mão ali em você para tentar fazer uma massagem, falando, vem aqui, vou fazer um relaxamento. Você já, nossa, urra de dor, porque é muita dor, né? Essa região, ela fica bastante dolorida. Que acontecem ali também as contraturas, né? Que a gente chama de ponto gatilho, que às vezes a gente aperta um ponto ali e esse ponto de tensão, ele começa até a irradiar. Às vezes você aperta esse ponto, ele sobe para a cabeça, às vezes você aperta esse ponto e ele vai para o braço. Então, isso é um ponto gatilho, quando você aperta esse ponto, esse nódulo aí de tensão, e aí você sente que ele esparrama, ou ele muda de lugar, tá? A gente tem até várias alunas dentro lá do Método Pilates Online. Para quem chegou aqui agora, eu tenho um programa completo, né, de eliminação de dores, que eu abro vagas apenas algumas vezes ao ano, que ele se chama MPO, né? O apelido dele é MPO. E dentro do nosso programa de acompanhamento com as alunas, tem várias alunas que têm dores na região de pescoço, na região de ombro, né? Na região das escápulas, e acaba que é tudo meio junto. Até a gente tem uma aluna que é a Renata, que é aluna da turma 7, que em 2 meses ela conseguiu eliminar a dor dela do ombro. Só que o que ela sentia antes? Ela me contou numa entrevista que quando ela foi ao médico falar sobre os sintomas dela, no início ela tinha sintomas muito leves. Ela sentia uma dorzinha no ombro, mas a dor dela não era bem no ombro. Ela falou assim que quando ela foi falar para o médico, a primeira vez que ela foi tentar procurar ajuda, ela sentia a dor mais nessa região do braço. Aí ela falava, não, mas eu não tenho nada no ombro, né? Então, até que foram feitos exames, né, para diagnosticar, para fechar ali um diagnóstico de que é uma dor no ombro, né? Ela achava que o problema dela era no braço, porque ela sentia essa região, principalmente quando ela ia dormir, porque quem tem dor no ombro fica mais desconfortável mesmo, né, por conta da inflamação mesmo, né? Quando você deita em cima do ombro, você fica meio sem posição, né? E aí esmaga ali o tendão e algumas pessoas até acordam com o braço mais sem movimento, mais enrijecido, mais dolorido e é difícil de ir soltando. Então, para conseguir identificar foi difícil para ela, mas ela começou a perceber que essa dor que causava, que doía o braço, era uma dor que começou a afetar muito o dia a dia dela. Primeiro começou com sono, porque daí ela já não conseguia dormir direito porque não tinha posição. Mudava de posição, não melhorava, mudava para o outro lado, não melhorava. Depois ela falou que ela tentou alguns tratamentos, né? Tentou fazer vários tipos de tratamento, tentou tomar remédio, tentou tomar injeção, só que a inflamação não sanava. E aí foi através dos exercícios terapêuticos do MPO que aí ela melhorou muito da postura dela, porque o ombro dela, já vou falar também sobre alguns sinais que você pode identificar aí no seu dia a dia, pode identificar na sua vida, no seu corpo, do que pode estar te gerando esse tipo de dor, mas no caso dela, por exemplo, era o ombro que era mais rodadinho para dentro, e ela trabalhou durante muitos anos com encadernação. Então, ela ficava fazendo o mesmo movimento repetidas vezes,
muitos anos, né? Então, de fazer esse movimento aqui, e aí ela já tinha um ombro com uma rotação para dentro, né? Quando a gente faz esforços repetitivos, mas a nossa postura não está alinhada, aí acontecem as sobrecargas na articulação. Então, foi o caso dela. Ela teve um diagnóstico ali de tendinite, mas depois isso só foi melhorar, não melhorou com remédio, não melhorou com fisioterapia, não melhorou com acupuntura, só foi melhorar quando ela começou a cuidar da postura dela, se corrigir, que aí ela melhorou, aí a dor do ombro passou, tá? Então é isso, é sempre uma junção, né? A gente vai procurar, às vezes, por conta da dor, né? Porque às vezes a gente não consegue identificar no nosso corpo, né? Eu vou te ensinar aqui algumas dicas de como você pode fazer para identificar na sua vida aí, no seu corpo, se você tem alguma dessas alterações, mas para as pessoas leigas, né, para as pessoas comuns, é mais difícil, né? Você não consegue se olhar e perceber, nossa, eu acho que isso aqui tá meio torto. Se não for alguma coisa que te chame muita atenção ou te incomode muito, é muito difícil de você perceber que você tem alguma alteração na postura, né? Porque às vezes é sutil. Mas ela é sutil, porém isso pode comprometer muito ali ao longo dos anos, por isso que é importante a gente tratar. Coloca aqui para mim nos comentários se você já conseguiu perceber aí no seu corpo alguma alteração na sua postura. Tem alguma coisa na sua postura que te chama muita atenção, que te incomoda, ou que você acha, olha, pode ser que isso aqui esteja comprometendo a minha dor, pode ser que isso aqui esteja afetando a minha qualidade de vida. Coloca aqui para mim nos comentários se você já pensou sobre isso, ou se não, se nunca passou pela tua cabeça. Coloca aqui para mim nos comentários. E eu sei que muita gente, né, pode pensar assim, nossa, Vanessa, mas eu já tenho, sei lá, 50 anos, mais de 50 anos. Mas eu já tenho mais de 60 anos. Vanessa, mas eu já tenho mais de 40 anos. Eu sempre tive uma postura que não era ideal. Eu sempre trabalhei alguma coisa que faça algum esforço repetitivo, ou então até mesmo na minha casa, né? Eu cuido das coisas aqui da minha casa, faço as tarefas do dia a dia, mas eu até percebo que eu tenho alguma alteração, mas ainda dá para melhorar com a idade que eu tenho, é possível. E olha só, existem algumas coisas que a gente meio que vem de fábrica, tá? Existem algumas heranças genéticas que a gente traz com a gente, né? Algumas coisas que a gente herdou de características de alguém da sua família, né? Porém, existem também as alterações posturais, algumas alterações nos ossos que foram criadas ali ao longo da sua vida, por uma má postura, por não prestar atenção ou de repente não ter mesmo conhecimento. Mas mesmo assim, é totalmente possível da gente melhorar, tá? Independente da sua dor, independente da sua alteração de postura, super é possível melhorar, tá? Uma postura que é muito ruim, gente, ela pode influenciar direta ou indiretamente na nossa vida ou nas nossas dores, tá? A pior coisa que pode acontecer quando a gente tem uma postura ruim é ter algum desequilíbrio de alinhamento ou alguma alteração na nossa postura por conta de fraqueza da musculatura, tá? Por conta de tensões musculares. Então, essas tensões que são localizadas ali nas escápulas, mais aqui perto do pescoço, na região do trapézio, tudo isso pode indiretamente aumentar ali a sobrecarga de alguma articulação ou aumentar a sobrecarga do tendão do ombro, tá? Cada pessoa tem uma formação corporal própria. Então, você nasceu, você é diferente de mim, eu sou diferente da Fran, que é diferente da Cris, que é diferente da Dominga, que é diferente da Cida, tá? Todo mundo é diferente. Cada corpo é diferente, cada corpo tem ali alguma coisa que trouxe, né? Geneticamente, alguma alteração que trouxe da genética. Algumas características, como o formato dos ossos, não são modificáveis ao longo do tempo, tá? Porém,
existem algumas alterações que podem ser causadas por conta de alguma doença, como alguns desvios, tipo as escolioses, né? Mas tem muitas outras características posturais que podem ser adquiridas ao longo da vida, independente da idade que você tenha. Então, se você tem 50, 60, 70 anos, ainda é possível adquirir alguma alteração na postura? Sim. Mas, ainda assim, mesmo tendo 60, 70, 80, é possível modificar a alteração postural que eu tenho? Também é possível, tá? Não tem nada a ver com a idade. Claro que quanto mais cedo você descobre, maior tempo você tem de tratar, né? Mas não é a idade que vai te limitar e falar, não, você tem alguma alteração, você vai ficar assim, porque na tua idade não tem como mais mudar, tá? Não é assim que funciona, tá bom? A gente consegue mudar muito da nossa postura, tanto quando a gente é criança, quanto quando a gente é adulto. Nos casos aqui de escoliose, que eu já vi algumas pessoas perguntando, as escolioses, elas são mais... a gente costuma tratar mais das escolioses, olhar mais para as escolioses quando é adolescente ali, quando é criança. Por quê? Como é uma alteração da coluna paralateral, a gente consegue modificar muito, melhorar muito o alinhamento. Em meninas, por exemplo, até passou um pouquinho do tempo que menstruou, ali 1 aninho, 2 aninhos depois, até ali a gente consegue mudar, porque ainda não fecharam as epífises de crescimento. Os ossinhos ali, eles não estão todos formados, vamos dizer assim, bem genericamente, assim. Mas a todas as outras, a gente consegue mudar. E ainda assim, mesmo que você tenha uma escoliose ali depois de uma idade mais avançada, ela não é uma escoliose que evolui tanto e tão rápido, igual de uma criança, de uma adolescente que está em fase de crescimento. Então, a gente aproveita esse boom aí do crescimento para tentar modificar o quanto antes, o máximo que a gente consegue nas escolioses. Porém, essas outras alterações, a gente pode, ao longo da vida, ir tratando e fazendo sempre para melhorar, tá? Qual que é o jeito errado? Tem algumas coisas que algumas pessoas tentam fazer, achando que tá melhorando, mas que não melhora, tá? Pelo contrário, que piora. Vamos lá, são 3 principais também que eu vou listar aqui para vocês. A primeira delas é usar corretor postural. Não tô falando de colete de escoliose, tá? Não, esquece a escoliose, não é isso. Sabe aqueles corretores posturais que às vezes você compra na farmácia, em revistinha, que é um parece um xizinho assim nas costas e que puxa seu peito assim para fora e que fala que vai melhorar a corcunda, que vai melhorar a sua postura, que você vai ganhar alguns centímetros? Não acredite nisso, tá? Por quê? Quando você compra alguma coisa para ter um estímulo externo, para fazer as vezes que o seu músculo deveria fazer, você só vai piorar a situação. Por quê? Sua musculatura vai ficar mais flácida, que na hora que você tirar aquilo, na hora que você tirar esse corretor postural, sua coluna vai ficar toda assim. Você vai deixar tudo por conta lá do corretor. Enquanto o corretor tá lá, você vai ficar desse jeito. Na hora que você tira, acontece isso aqui. Despenca tudo, tá? Essa é a realidade. Então, seus ligamentos ali, eles ficam ali, ó, todos de folga, não trabalham. Os seus tendões ficam ali totalmente relaxados. E aí, sabe o que você gera? Mais dor lá no meio das costas. Mais contratura lá na região da escápula, porque você tá tentando juntar a asinha lá atrás. E isso aqui de juntar a asinha lá atrás, gente, isso aqui não ajuda a fortalecer nada, não ajuda a melhorar a coluna nenhuma. Pelo contrário, você está empurrando a sua coluna torácica cada vez mais para dentro. Então, você está ganhando uma retificação. Então, ao invés de melhorar a sua curvatura, você está piorando. Porque se a gente for parar para pensar, é muito melhor para uma coluna ter curvaturas. Você não é reta, não deve ser reta, não queira ser reta, do que uma coluna reta. Uma coluna que é retificada, uma coluna que é retinha, ela traz muito mais chance de ter hernia de disco, de ter dor, de ter problemas ali ao longo da vida. Então, não faça isso, tá?
tá? Combina aqui comigo que você nunca vai usar. Se você já usou, esquece, foi um erro do passado, tá? Mas a partir de agora, você nunca vai pensar em usar um corretor da sua postura, porque isso não vai funcionar. Uma outra coisa, tem algumas pessoas que falam assim, então é só fortalecer as costas. Então, vamos pensar, é só fortalecer as costas? Não é. Quanto mais força você fizer ali naquela região, mais tenso, mais duro, mais enrijecido você vai ficar. Ou então tem pessoas que pensam assim, então, você tá falando para mim que não é para fazer força, eu devo fazer então alongamento. É só fazer alongamento que aí vai melhorar essa dor. Não. Sabe o que vai melhorar a sua dor? Vai melhorar você alongando o que está encurtado e fortalecendo o que está fraco. Não adianta você ficar fortalecendo uma região que ela já está assim, ó, coitada, toda enrijecida. Ou não adianta você ficar alongando uma parte que já está ali, ó, o músculo já está esticando e voltando, normal. Às vezes, o problema da musculatura ali é fraqueza. Então, se você ficar dando cada vez mais alongamento, você vai deixar aquele músculo cada vez mais frouxo. Então, isso vai piorar muito a sua postura ao longo do tempo. Então, a gente precisa de um equilíbrio, tá? Essa parte de cima do nosso corpo, tá? Ela se chama cintura escapular. Então, a gente tem duas cinturas no nosso corpo. Tem a cintura pélvica, tá? Quadril ali, sacro, cóccix, todos os ossinhos ali de baixo. E a gente tem também essa parte aqui de cima, que a gente chama de cintura escapular. Quais são as alterações que são mais gritantes aí? Vou te falar agora e vou falar para você, se você tiver aí a oportunidade de ficar em pé, de lado para um espelho, você já vai conseguir identificar isso agora mesmo aí na sua postura, tá? Vou falar alguns pontos importantes, que é o que mais chama atenção e o que mais causa alteração em uma dessas três partes do nosso corpo. São elas: as protrações de escápula. Meu Deus, Vanessa, que nome é esse? Protração de escápula. Que nome feio. É aquele ombro para frente. Como que você faz para você saber? Você pode até, se você não tiver como fazer isso agora, sozinha, né? Vai ser mais difícil de você se organizar para fazer sozinha aí. Você pode pedir para alguém tirar uma foto sua de lado, tá? Ó que dica boa. Tira uma foto sua de lado, em pé, de preferência com menos roupa possível para você conseguir enxergar aí o seu corpo. Quando o ombro, ele é assim, ó, rodado para dentro, quando eu tô de lado, o lóbulo, aqui tá vendo onde tem meu brinco? Esse aqui é o lóbulo da orelha. Se o meu ombro está para frente do meu lóbulo da orelha, significa que o meu ombro tá assim, ó, tá rodado para dentro e eu tenho uma protração de escápula. Ou seja, a minha asinha, ela não aparece nas costas. Ela faz assim, ó, ela sai para escanteio, tá? Que algumas pessoas podem ter isso por conta da coluna com cifose, com uma hipercifose na realidade, né? Aquela coluna mais corcundinha. Então veja se você identifica isso no seu corpo ou se você conhece alguém que tem isso, você pode ajudar, depois você aproveita e compartilha essa live. Ó, tem algumas pessoas que têm o ombro rodado para dentro por conta ali da coluna mais corcunda, tá? Da hipercifose, que associa essas duas coisas. Pode ser que seja por conta da hipercifose ou pode ser que você só tenha o ombro aí rodado para dentro. Vai colocando aqui para mim nos comentários se você identifica isso na sua postura. Se você está aqui comigo ligada nessa live e está anotando aí, coloca aqui para mim se você tem o ombro desse jeito ou se você não tem o ombro desse jeito. Se o lóbulo aqui, ó, da sua orelha está alinhado com o seu ombro, tá? Primeira coisa. Segunda coisa é a escápula rodada para baixo, tá? A escápula rodada para baixo vai ser mais difícil de vocês identificarem, mas daqui a pouco eu vou mostrar um teste para você ver como é que tá funcionando a sua escápula, tá? Como é que tá funcionando ali a sua asinha, porque é muito importante que você consiga identificar. Uma outra coisa
é a cervical. A cabeça, quando fica assim, ó, para frente, tá? A cabeça não é aquele queixo assim para trás e nem é para frente. Ela tem que ficar retinha, né? Então, se ela tá muito assim, ó, essa daqui é uma alteração que ela é muito comum, muita gente tem essa alteração na coluna cervical, e isso também pode gerar dor e pode gerar tensão. Tem até um estudo, gente, um estudo científico que foi publicado recentemente, que os autores, né, que fizeram esse estudo, eles puderam identificar, eles puderam avaliar os efeitos de pessoas que têm variações na postura com a presença de ruptura de um dos tendões do manguito rotador, um dos músculos aqui que estabiliza a articulação do ombro, tá? E aí, o que eles observaram nesse estudo? Eles observaram que as pessoas que têm uma postura mais alinhada ali, com as curvaturas da coluna, com tudo mais alinhadinho, essas pessoas, elas têm muito menos chances de terem alguma ruptura no tendão do manguito rotador, do ombro, do que as pessoas que têm alteração. Então, quem tem uma postura mais alinhada, tem muito menos chance, tá, de desenvolver uma ruptura do tendão do manguito rotador, tá? Esse é um dos poucos estudos que mostra isso, tá? É um estudo que ele é bem recente, mas ele chama a atenção pra gente olhar para nossa postura. Por quê? Como eu falei no início dessa live, tem várias dores que a gente tem, várias lesões que vocês têm por conta da postura que é desalinhada. Então, ter uma boa postura não é só para ficar bonita ali na estética, tirar uma foto e ficar toda alinhadinha. Não, é saúde, tá? Isso conta muito. Então, vou dar algumas dicas aqui para você que já identificou aqui, ó, cabeça para frente. Vamos começar por esse, tá? Vamos começar pelo final aqui. Vamos começar com um exercício para você que tem a cabeça assim para frente, tá? Que tem a cabeça anteriorizada. O que você vai fazer? Você vai pegar as suas duas mãos, tá? Vou cruzar os dedos aqui e aí você vai colocar atrás da sua cabeça. Não precisa deixar o ombro muito aberto aqui não, tá? Fecha ele um pouquinho assim, para ficar melhor, mais confortável, tá? Para não forçar a escápula. Você vai fazer uma força para empurrar as suas mãos para trás, tentando trazer o queixo para dentro. Você vai segurar por 10 segundos. Então, ó, traz o queixo para dentro, empurra a mão e fica 1, fica 2, fica 3, fica 4, fica 5, fica 6, fica 7, ficou 8, ficou 9, ficou 10. Relaxa devagar, sem deixar ele relaxar com tudo. Relaxa. Vamos fazer mais duas, tá? Vamos lá, empurrou. Vou fazer de ladinho aqui para vocês me enxergarem melhor. Ó, coloquei a mão aqui, fica meio em diagonal assim para o Insta me enxergar. E ó, tô com a cabeça assim, imagina que eu tenho lá aquela cabeça anteriorizada. Eu vou, ó, guardei o queixo, empurrei para trás. Segurei 1, segurei 2, segurei 3, segurei 4, segurei 5, segura 6, segura 7, segura 8, segura 9, segura 10, relaxou devagar. Mais uma, vamos lá. 3 vezes, hein? E empurrou o queixo para trás, segura 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai respirando fundo, 7, 8, 9, 10. Voltou. Muito bem. Agora, uma dica para quem tem aquele ombro caído, para quem tem aquele ombro que é rodado para frente aqui. A gente precisa, além de fortalecer a parte lá das costas, a gente não pode esquecer de alongar essa parte
da frente aqui do peito, tá? Então, o que você vai fazer aí na tua casa? Você vai pegar seus braços e vai deixar assim, ó, como se fosse uma letra, um E maiúsculo, tá? Bem aqui em cima. Vanessa, não consigo levantar tanto. Faz mais baixo, tá? Não tem problema. Faz até onde você consegue levantar seus braços aqui. Você vai chegar ali na junção da tua casa, onde fica o encontro de uma parede com a outra, tá? Bem na quina ali da parede. Você vai ficar ali em pé de frente, você vem vindo para frente, tentando levar o seu cotovelo para trás, né? E chegando mais perto da parede que você conseguir, porque aí você vai alongar toda essa parte aqui, ó, do seu músculo do peitoral, porque ele encurta e ele puxa o seu ombro para dentro. Então, faça isso aqui, deixa o braço aqui sustentando, vai lá perto da junção da tua parede, uma com a outra, bem na quina, e aí você vai manter ali 30 segundos. Você vai segurar ali, mantendo, vai sentir alongar, puxar toda essa parte aqui da frente do peito, tá? Agora, lembra que eu falei para vocês de algumas alterações da escápula, né? Tem algumas escápulas que elas não se movimentam direito. E essas escápulas, elas precisam se movimentar. Por quê? Senão elas geram dor e sobrecarga nas escápulas mesmo, nos ombros e na coluna cervical, tá? Lembra que não vou ficar assim, ó, na minha cervical. Cervical é só exercício para cervical. Não, gente. Tem que olhar para um todo, tá? E a gente precisa, depende dos movimentos das nossas asinhas. Então, valorizem isso. A gente vai fazer aqui um movimento. Você vai fazer aí de frente para a parede na tua casa, tá? Você vai virar seu corpo de frente para a parede. Vai esticar seus braços para cima, assim como eu tô. Só que você vai ficar com o rosto colado na parede. E aí você vai tentar avançar um braço para subir, ficar maior que o outro e volta, sem mexer o seu corpo. Aí você vai trocar. Você vai subir um braço, sobe o ombro, sobe e volta. Pra gente movimentar as asinhas. Então, um braço, ó, tá assim, ele vai ficar um pouco mais comprido, esticadinho. Então, aí eu subo e volto. Aí eu faço com o outro. Subo e volto. O que algumas pessoas vão fazer? Vão querer roubar, fazer um movimento assim, ó, do tórax. Se você estiver fazendo movimento com o corpo todo junto, mexendo tudo junto aí, é porque sua escápula não está trabalhando direito, tá? Então, a escápula, ela precisa ser valorizada na hora de fazer os movimentos, porque ali é onde a gente começa a perder os movimentos, onde começa a ficar mais enrijecido quando a gente tem dor no pescoço, nos ombros e na região ali das escápulas, tá? Uma das maiores causas de todas essas dores, de todas essas alterações da postura que causam as dores, né, é a ergonomia. Já ouviu falar? Ergonomia é quando a gente tá, por exemplo, no trabalho, trabalha muitas horas ali na frente do computador, mas você não tem algumas adaptações ali para facilitarem a tua vida, para você ficar trabalhando sem sentir dor, sem forçar a articulação. Por exemplo, o olhar alinhado na linha do monitor, né? O mouse, o teclado, sem deixar dobrar o punho, sem deixar estender o punho, sempre a 90 graus, os pezinhos apoiados ali numa caixinha ou num pedalzinho para deixar os pés os joelhos a 90 graus. As pessoas que usam muito tempo o celular ou o tablet, que ficam muito tempo assim, né? Às vezes no trabalho, trabalha com alguma coisa, tem que ficar com a cabeça muito assim. Então, são as alterações que a gente pode fazer no nosso ambiente para que a gente consiga deixar a nossa postura melhor, a nossa postura mais alinhada, porque a nossa coluna cervical, ela não tolera muito tempo você ficar ali na flexão, né, dobrada muito tempo com a cabeça assim para baixo. Assim como o nosso ombro, ele também não tolera permanecer por muito tempo, muito alto aqui, ou muito tempo aberto, assim, pela lateral, ele não aguenta ficar durante muito tempo. Então, a gente tem que sempre ficar atento à posição de mesa, cadeira, teclado, que nem sempre, né, é adequado para o tamanho de cada pessoa que está trabalhando ali, né? Muita gente acaba ficando com o ombro muito ou para frente também, ou muito aberto no dia a dia, e isso pode causar graves problemas a longo prazo. Tem algumas profissões que são
mais problemáticas, né, para os ombros, exigem mais dos ombros, exigem mais do pescoço, das escápulas. Então, as pessoas que trabalham com alguma coisa que tem que fazer esses esforços repetitivos, normalmente elas já têm mais lesões. Então, dentista, médico, professor, pessoas que trabalham operando máquina, cabeleireira, né, que sustenta o braço muito em cima, né, professor que fica ali o tempo inteiro escrevendo na lousa, né, escrevendo no quadro, com o braço muito para cima. Então, essas pessoas costumam sofrer bastante com as dores relacionadas ao trabalho que elas têm, né? Por isso que é importante cuidar, por isso que é muito importante que você cuide da sua postura e faça exercícios. Se você tem que passar, né, muito tempo, se é a sua profissão, né, se você precisa ficar muitas horas no seu dia, ainda durante muitos anos fazendo isso, você só não pode esquecer de fazer os exercícios adequados para a gente conseguir ali balancear, sabe? Porque vai exigir demais ali durante algumas horas do dia, mas pensa só, é tão pouquinho que você tem que fazer ali para melhorar, que vale muito a pena, que vai te dar muito mais qualidade de vida. Vai fazer você trabalhar sem ficar sentindo dor depois, tá? E isso só vai aumentando, né? Porque vai degenerando, vai aumentando as lesões, esses esforços repetitivos por muito tempo, vai levando às inflamações, às rupturas. Por isso que é muito importante e a gente não pode ignorar nada disso, tá bom? Bom, deixa para mim aqui embaixo o seu comentário se essa live fez sentido para você, se essa live te ajudou. Coloca aqui para mim nos comentários que eu quero saber se todo esse conteúdo está te ajudando. Ó, lembrando que a gente vai voltar com as lives essa semana, quinta-feira, tem live de novo às 9 horas da noite. 2 vezes por semana, tá? Terça e quinta a gente tem um encontro ao vivo às 9 horas da noite, cada vez com um tema diferente, para tentar te ajudar aqui a viver sem dor, tá bom? Um beijo para você, uma boa noite e até quinta. Tchau!